Meu Senhor, já vivi muito tempo, e quanto mais tempo vivo, mais provas convincentes encontro desta verdade, que Deus governa sobre os assuntos da humanidade. Eu gostei quando a pastora Gislene estava aqui, ela falava exatamente sobre isso, que Deus está no controle. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus está no controle. Essa mensagem ela nasceu exatamente sobre uma perspectiva de algo que Deus falou comigo durante essa semana. E no ambiente de mesa, de café, eu conversava com um irmão e falava exatamente sobre essa tamargueira, dentro desse texto de Jeremias. Jeremias é um profeta que tem uma profecia, porque num tempo onde tem muitos profetas em evidência e pouca profecia de fato, Jeremias ele é um profeta que carrega verdadeiramente a profecia de Deus, a palavra de Deus. Esse homem é um profeta que não é comum. Ele é um profeta que se envolve com a profecia, carrega o peso da profecia, se relaciona com a profecia, porque não basta aquele que carrega a palavra de Deus apenas levar a palavra de Deus, mas ele precisa se relacionar com essa palavra, ele precisa sentir o peso dessa palavra. Jeremias ele havia falado a seu povo, irmãos, por mais de 40 anos, mas os judeus não quiseram dar-lhes os ouvidos devidos. Imagine que esse profeta está falando, e tem alguém ouvindo, mas é como se as suas palavras entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. O povo não está dando atenção devida àquilo que é a palavra de Deus através da vida desse profeta. Então eu entendo com isso que esse profeta é um profeta sofredor, porque se tem uma coisa que faz o profeta sofrer, é quando ele está transmitindo a mensagem de Deus, e aquele que é o receptor, que está recebendo essa palavra, não está dando ênfase à palavra de Deus, a palavra que Deus está liberando sobre a vida dela, ou sobre a vida dele. Então o profeta que é profeta de verdade, que tem compromisso com os céus, que tem compromisso com Deus, ele começa a sofrer a partir daí, que ele está liberando a palavra e tem alguém que não está entendendo, ele está liberando a palavra e tem alguém que está fazendo que não está entendendo. Mas deixa eu declarar nessa noite, que aqui é uma igreja viva, que entende que a palavra que sai do altar é uma palavra de direção, que a palavra que sai do altar do Senhor é uma palavra de vida, que a palavra que sai do altar do Senhor é uma palavra de direcionamento. E não basta ser profeta, tem que sofrer também com a profecia, porque senão seria muito fácil e muito cômodo abrir a boca e falar e não ser ouvido, não ser atendido, e não se relacionar com isso e não sentir o peso disso. Então esse profeta, Júnior, que está sofrendo com aquilo que ele carrega, porque tem alguém que não ouve, porque tem alguém que não dá o devido ouvido àquilo que é a palavra que sai, do trono de Deus para uma nação. Aqui fala exatamente nesse texto que nós lemos, a partir do capítulo 46. Nós vamos ver que o profeta meio que se distanciou um pouco da profecia que é para o seu povo. E não porque ele quis se distanciar, mas porque Deus o direcionou agora para outras nações. É como se Deus tivesse dito assim, deixa alguém que não quer me ouvir aí por enquanto quieto. Deixa alguém que não quer me ouvir aí desse jeito mesmo que ele está. Vamos falar para o lado de cá, porque aqui tem alguém também precisando ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. Deixa eu te falar uma coisa, não fica no canto não, viu? Se apresenta para ouvir a palavra de Deus, porque tem profeta na terra que se você não ouvir, Deus vai tirar ele do seu caminho e vai direcionar ele para falar com alguém que está necessitado. Então agora esse ambiente em que a profecia, ela sai desse ambiente dos judeus, e como um porta-voz de Deus, ele vai direcionar a palavra para outras nações. Jeremias está passando exatamente esse cálice para outras nações que não estão acostumados a ouvir a voz de Deus através da vida desse profeta. Observe que o texto que se encontra no capítulo 25, versículo 5, a parte A vai dizer o seguinte, e o texto é forte.
E talvez você fique aí olhando para mim e dizendo assim: pastor, como é que você traz um texto desse em pleno domingo? É porque a palavra de Deus não se move pelo dia que você quer, mas Ele fala da maneira que Ele quer, no dia que Ele quer e da forma que Ele quer falar também. Então a palavra é exatamente essa. Ele está dizendo o seguinte: convertei-vos agora, cada um, do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ele começa liberando essa palavra. Eu imagino que alguém que está ouvindo essa palavra talvez seja assim: rapaz, essa palavra é dura. Rapaz, essa palavra não poderia ser uma palavra melhor, que vai me abençoar, ou que eu vou viver algo extraordinário. Mas deixa eu te dizer nessa noite: ninguém vive algo extraordinário em Deus sem se converter primeiro. Meu Deus do céu. Ninguém vive uma novidade de vida em Deus sem se posicionar primeiro. Deus me trouxe aqui também como profeta para dizer para essa igreja que me ouve nessa noite: se você quer viver coisas extraordinárias, coisas tremendas, coisas especiais, está na hora de se posicionar dentro do ambiente que Deus quer lhe abençoar. O outro escritor, Pearson, ele disse o seguinte: que a história do homem é a história de Deus. Diga para essa pessoa: a sua história tem a ver com Deus, então não tira Deus dela. Que tem muita gente, ou alguns de nós, deixa eu me colocar também dentro disso, que é para ninguém ficar achando que eu sou legalista, que eu estou andando com Deus enquanto Deus está satisfazendo a minha vontade, ou quando é conveniente para mim. Parece que em alguns momentos a gente pega Deus e coloca Ele numa cadeirinha e diz assim: senta aqui. Senta aqui que nesse ambiente não dá para você entrar comigo. Senta aqui ou espera aqui, porque aí onde eu vou entrar não cabe o Senhor. Senta aí ou fica aí, porque não dá não. Mas esse ambiente onde eu deixo Deus de lado e não deixo com que Deus se relacione com a minha história é um ambiente perigoso. Porque são geralmente nesses momentos em que eu deixo Deus de lado que Satanás arma laço. É nesse momento que eu deixo Deus de lado que o inimigo, ele prepara uma armadilha para mim. E deixa eu te dizer nessa noite: não despreza a profecia de advertência que está chegando para você quando alguém diz assim, ó, cuidado. Não despreza essa profecia de advertência quando alguém está dizendo: não entra aí não. Quando alguém está dizendo assim, ó, não comunga com esse tipo de gente não. Está na hora de você se posicionar sobre aquilo que é a promessa que Deus tem na sua vida. Deus não te chamou para você andar em ambientes que Ele não está. Deus não te chamou para você viver com pessoas que Ele não tem a presença nela. Deus não te chamou para você viver em negociatas em que Ele não faz parte. Deixa eu te dizer, o que Deus tem para você é maior do que esse ambientezinho pequeno que você está vivendo. Pega a promessa e vive a promessa. Pega a promessa e anda com a promessa. Pega a promessa e vai fundo na promessa. Aleluia! Essa profecia a várias nações começa exatamente no texto que está no capítulo 46. Em Jeremias capítulo 46, a primeira palavra liberada a uma nação diferente, que a nação dos judeus, é justamente ao povo que está no Egito. Essa profecia contra várias nações vai começar exatamente com o Egito. E o texto do capítulo 46, versículo 5, diz exatamente o seguinte: por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror ao seu redor, diz o Senhor. Ninguém quer ouvir um negócio desse. Vocês estão tudo murcho, tá vendo? Ninguém dá glória mais. Ninguém quer ouvir uma palavra dessa. A propósito, o que Deus está dizendo para os egípcios é o seguinte, ó: cuidado, porque os babilônios estão vindo aí. Cuidado, porque a Babilônia vai vencer.
A profecia é de juízo e a profecia é de sentença. Há momentos que a gente ouve profecias e palavras de advertência, mas se a gente não cuidar, nós vamos começar a ouvir palavras de juízo e de sentença. É melhor que você ouça advertência hoje para não ouvir sentença amanhã. Olha para essa pessoa com muito carinho e zelo. E cuidado, olha no olho dela, tá? Com amor. Se for o caso, faz até um carinho, diz assim, mas cuidado, viu? Cuidado, porque hoje é advertência, mas amanhã pode ser sentença. Aleluia. E não fique com raiva de mim, tá? Eu só estou pregando a palavra que Deus mandou. É por isso que eu canto no início, que é para amolecer logo os corações. Vamos lá, vamos seguir. Então a primeira é essa, diga comigo, Egito. Isso vai apertar, irmão. A segunda é os filisteus, capítulo 47, versículo 2. Coloca aí por favor o texto. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que moram nela, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Imagine que aquele ambiente da profecia, o ambiente do profeta, é um ambiente muito desértico. Aí Deus vem parecendo que vai fazer uma pegadinha agora, Júnior, com o povo, e está dizendo assim, ó: assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte. O que esse povo não sabe, que está por trás dessa profecia, dessa palavra, é que Deus está dizendo assim, ó: a Babilônia está se levantando contra você, viu? Então cuida e melhora, cuida e se converte, cuida e se arrepende, cuida e faz o que eu mando, cuida e entra na minha presença, porque se você não cuidar, eles vão se levantar. Tá difícil, não tá? Tá apertando? Cuida. Cuida. Deixa eu contar uma história minha. Porque pregador que não tem história, ele conta a história dos outros, menos a dele. Eu tinha 16 anos de idade. Eu era um jovem daquele típico que estava dentro da igreja, mas não vivia com compromisso. Um dia Deus levantou uma irmã daquelas do coque, do ciclo de oração. E outra coisa, tá? Ela não veio marchando falar comigo. Ela esperou o culto terminar. Chegou perto de mim e falou assim: jovem, Deus mandou falar algo para você. Eu pensei, agora vem a promessa. Eu achava que aquela profecia daquele tempo ia ser justamente aquela profecia que eu recebi depois: vou te fazer um vaso meu escolhido. Mas não foi. Eu lembrei aqui desse profeta que está derramando sobre essa nação, ou essas nações, exatamente esse cálice, Júnior. Aí eu lembrei desse tempo na minha vida. A irmã do coque chegou para mim e falou assim: ó, eu vi você bebendo um cálice muito amargo, tá? Cuidado. E nem todo cálice amargo é uma Heineken, viu? A propósito, Heineken para muita gente é doce. Mas o cálice amargo que eu ia beber é exatamente um período de dor. Sabe por quê? Pergunta para mim por quê. Porque na hora da advertência eu não ouvi.
Mas o bom é que Deus tem misericórdia de nós, né? Não é? E as misericórdias dele são a causa de não sermos o quê? E as suas misericórdias não têm o quê? Então hoje, levanta a mão. Uma misericórdia do Senhor se renova na sua vida. Levanta a mão, deixa eu te dizer, hoje, uma oportunidade nova Deus lhe dá. Hoje, um tempo novo Deus te entrega. Hoje, Ele te dá mais uma oportunidade de você virar essa página e dizer assim: Deus, escreve a minha história. Deus, restaura a minha história. Deus, aviva a minha história. Deus, renova a minha história. Deus, eu cansei, eu quero viver agora a Tua presença. Aleluia! Então, o que ele está dizendo exatamente para os filisteus é isso, ó. Babilônia está se levantando aí. E aí agora vem a terceira profecia, que é exatamente para a terceira nação. E é para a nação de Moabe. Os moabitas eram exatamente os descendentes de Ló, irmão. Juntamente com os amonitas, inimigos dos judeus. Mas durante a crise com a Babilônia, diga comigo, Babilônia. E eu preciso lhe dizer que eu e você não pode ser amigo da Babilônia. Verdadeiramente com a Babilônia a gente tem que estar em crise. Pegou aí? Só que nesse ambiente de crise em que eles estão vivendo com a Babilônia, essas duas nações se unem, se aliam, ajudar numa tentativa infeliz de derrotar Nabucodonosor. Em 582 a.C., o exército de Nabucodonosor invadiu Moabe e destruiu o povo e as cidades, deixando para trás a mais absoluta desolação. Só que esse julgamento que veio sobre os moabitas tinha uma causa. Pergunta para mim qual? Esse julgamento veio exatamente porque o orgulho dos moabitas era muito grande. Porque nesse ambiente da profecia de advertência, só recebe ela quem é humilde. Orgulhoso não ouve profeta. Orgulhoso não ouve palavra de direção. Orgulhoso não vive para viver a obediência dentro daquilo que é a palavra de Deus. Vou falar, vou melhorar. Orgulhoso não ouve conselho de mãe. Orgulhoso não ouve conselho de pai. Orgulhoso não ouve conselho de filho. Orgulhoso não ouve conselho de amigo. Mas deixa eu te falar nessa noite também, que Deus está levantando uma geração que ainda que você não queira, você vai ter que ouvir. Ainda que você não queira, você vai ter que ouvir. Há profetas na terra que vão estar com a boca aberta dizendo: cuidado, cuidado, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Então o julgamento vem exatamente sobre uma perspectiva do orgulho de quem não quer ouvir uma verdade. Só que todo orgulho é sinônimo de fracasso. Diga comigo, todo orgulho é sinônimo de fracasso. O grande problema dos moabitas é exatamente esse. Daqui a pouco você está aí olhando para o texto, olhando para o tema e perguntando: o que esse negócio de tamargueira tem a ver com isso, pastor? Calma. Já já você entende. Eles estavam certos de que o seu Deus, eles tinham um Deus, escolheram um Deus, porque todo orgulhoso escolhe um Deus para a sua vida. E nunca é o Senhor dos Exércitos. Eles estavam certos de que o seu Deus, chamado Quemos, os protegeria e que nenhum exército poderia alcançá-los. Observe o tamanho da vaidade desse povo. Observe o tamanho do orgulho desse povo. Coloca por favor o texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 11. Vamos ler até o 15. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram
não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos. Quemos é quem? Quem é Quemos? Fala, gente, vocês não estão na mensagem não. Quem é Quemos? É o Deus que eles escolheram para ser o Deus dele. Deus está falando isso aqui, ó. Moabe terá vergonha desse Deus que eles escolheram para ele, porque só existe um Deus, e Deus está dizendo: esse Deus sou eu. A minha glória eu não dou para ninguém. Eu não me troco com carro, eu não me troco com a casa, eu não me troco com emprego, eu não me troco com dinheiro. Eu sou Deus acima de todas as coisas. E ele está dizendo: como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Agora coloca por favor o texto que está no versículo 25 ao 29 do mesmo capítulo. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Diga comigo: poder e braço. Mas melhor isso aí: poder e braço. Pega nessa pessoa do lado e você acorda, você está dormindo. Poder e braço. Bora no 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui ninguém dorme, viu? Eu não deixo. Está cortado o poder de Moabe e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Contra o Senhor o quê? O Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre os ladrões? Porque então desde que falas dele te ris? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da o quê? Ouvimos falar da o quê? Da soberba de quem? De Moabe. Que é, ó, ele ainda vai enfatizar mais ainda, vai aumentar, que é o quê? Soberbíssimo. Não é apenas soberbo, é um nível a mais da soberba, é soberbíssimo, da sua arrogância, e do seu orgulho, e da sua altivez, e da altura do seu coração. Eu não sabia que coração tinha altura. E da altura do seu coração. Deus disse que ia quebrar o chifre e o braço. O chifre que vai ser quebrado aqui representa exatamente o poder, e o braço a força. Que Deus está dizendo assim: vai ficar sem poder e sem força. Deus acabou com a força de Moabe aqui. Moabe estava tão cheio de si, estava tão vaidoso, Moreno, estava tão carregado de força e poder, a autoestima estava tão elevada, que eles se sentiam como um vinho envelhecido, porque o vinho, quanto mais velho, ele é saboroso. Eles estavam se sentindo tão assim, que se sentiam como esse vinho envelhecido num jarro, ficando cada vez mais saboroso. Olha o que vai dizer o versículo 38: sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Diante de uma palavra tão forte,
uma palavra tão sentenciosa, uma palavra de tamanho juízo, o que resta para uma nação como essa? Porque talvez o nosso grande problema da geração atual seja essa, que a gente vive procurando no YouTube ou no Spotify uma mensagenzinha que vai alimentar o meu ego e me agradar dentro de uma situação que eu estou vivendo que não está agradando a Deus. Só que profeta que tem compromisso com a palavra não prega para agradar ninguém, ele prega para agradar aquele que deu a palavra a ele. E talvez seja a grande dificuldade dessa nossa geração, que a gente fica buscando, sabe, aquilo que é conveniente para a gente ouvir. Mas há uma igreja viva, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, que sabe exatamente o poder da palavra de Deus. E a palavra pode descer como um mel, mas também ela pode descer como um fel. Da forma que ela estiver vindo, eu estou comendo. Da forma que ela estiver vindo, eu estou me alimentando. Porque eu sei que dentro da palavra há vida, eu sei que dentro da palavra há cura, eu sei que dentro da palavra há restauração. Então que venha a palavra de Deus para a minha vida. Mas o que resta, Moabe? O texto que nós lemos principal, exatamente no versículo 6, é exatamente de direção. Diga comigo, direção. O que Deus está dizendo para esse povo, para essa nação, é exatamente diferente do que Ele disse para os egípcios e para os filisteus. Porque para os egípcios e para os filisteus, Deus está dizendo assim, ó, Babilônia está vindo aí, vai devorar, vai acabar, vai destruir tudo. Mas para essa nação, Deus está dizendo assim, olha, fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. A sentença, mas há também a direção aqui. Deus está dizendo assim, ó, se você não ficar aqui, eu vou te poupar. Se você ir para a minha vontade, eu te poupo. Se você ir para a minha vontade, eu te abençoo. Se você ir para a minha vontade, eu não vou deixar a destruição bater na sua porta. Ele está dizendo, foge depressa e te salva. Foge depressa e te salva. Mas esse fugir aqui não é para os covardes, mas é para alguém que vai fugir. Para onde, pastor? Para a vontade de Deus. Levanta a mão, igreja. Só os que vão caminhar em direção à vontade de Deus. Se é para solar, sola, meu filho, que eu estou sentindo o peso dessa palavra. Segura aí, que eu quero ouvir um glória da igreja. É como se alguém chegasse e dissesse assim, vai ficar aqui, esperando o ataque. Se Deus mandou você fugir, para onde? Para a vontade dele. O problema todo é quando Deus manda a gente ir para o deserto, a gente não quer, porque está dizendo aqui. Foge. Vai ficar esperando o ataque? Vai esperar ser saqueado, saqueada, perder tudo? Está esperando o quê? Ei, olhe para mim. Está esperando o quê? Vai ficar nessa até quando? Se Deus está falando, foge. Vai dar erro. Se você ficar, vão te engolir vivo. Vão passar por cima de você. Vão acabar com a sua vida, com a sua história, com a sua... Foge. Foge. Foge depressa, porque eu tenho um plano na sua vida. Foge depressa, porque tem promessa no céu guardada, querendo cumprir na sua história. Foge depressa, porque o que eu tenho para você é maior do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram. Não chegou ao teu coração. O que eu tenho para você é grande. Foge depressa. Porque há momentos que a gente precisa fugir. Lama, Suraban, Choramai.
ajuda, mas vai para o centro da vontade dEle. Você só não pode ficar. Babilônia quer te matar. Você só não pode ficar. Babilônia quer te matar. Segura. Porque obedecer a Deus é necessário. Só que Deus às vezes fala na boca de pai, de mãe, de irmão, de pastor, de profeta. Eu tenho medo, irmão, quando minha mulher olha para mim e fala alguma coisa. E não é que ela tem sexto sentido não, mas Deus usa ela, viu? Deus deu à mulher um dom mais apurado. É o radar da casa. Ela consegue enxergar o amigo que não é amigo, que está andando com o marido dela, que vai trair o marido dela. E que bom que você tem alguém do seu lado que se preocupa tanto com você. Eu estou pregando para famílias aqui, sabe, que precisam de uma palavra de direção. E que é bom que você tem alguém do seu lado que está dizendo: não fica aí não, sai daí. Deus tem algo para a tua vida. Eu te amo, eu quero você perto de mim. Bora para a casa do Senhor, bora buscar a face do Senhor. Deus tem promessa a se cumprir na sua história. O negócio é tão sério aqui, que o que Deus está falando para os moabitas é o seguinte, vou desenhar agora. Para de medir força com quem tem mais capacidade que você nessa guerra. Se você medir força, você perde. Foge. Tem uns super crentes hoje, né? Não, aqui eu entro. Eu sou crente. Deus está falando, foge. Aqui eu vou porque eu não. Eu oro, eu consagro, eu jejum e Deus está falando, foge. Tu não tem capacidade. É muita treva e pouca luz aí. É muita treva e pouca luz aí. Foge. Eu vou melhorar que é para você entender. Vem cá, Moreno. Vem cá. É por isso que eu gosto do meu microfone, tá vendo? Aí ninguém vai nem ouvir eu falar na live. Hã? Vem cá. Sobe, isso, aqui. Você sabe que o pastor é doido, não tem jeito. Gostou? E vocês estão com o cabelo tudo parecido, é o quê? É? Glória a Deus. O que é mais fácil, irmão? Ó, presta atenção. Não me joga no chão não, senão vão dizer que eu estou em pecado. O que é mais fácil? Dá a mão aqui. É eu puxar ele ou ele me puxar para baixo? O que Deus está falando com alguém aqui é isso. Você não tem força para isso. Foge. Você não tem força para isso. Foge. Porque está mais fácil você ser puxado do que você puxar alguém. Foge depressa. E vai fazer o quê? Pode deixar que eu dou um jeito. Não se preocupa não. Eu levanto Ezequiel, eu levanto Daniel, eu levanto Jeremias, eu levanto Isaías. Mas a minha palavra não morre. Mas foge depressa e fica guardado na minha presença. Não vai, que você não tem capacidade. Essa batalha você não tem condições. Fica guardado debaixo da sombra do Onipotente e deixa que os céus trabalhem em teu lugar. Porque quem
quem obedece à voz, vive. Bora para o texto. A promessa de Deus no texto é essa: fugir e salvar, e o quê? Vive ou não vive quem obedece? Vive ou não vive quem obedece? Está fazendo o que aí ainda? Eu ia falar um negócio agora, mas vai dar confusão. Tem coragem? Cadê o Jeremias da casa? Levanta a mão. A profecia está viva. A profecia não está morta. A profecia está na sua boca. Porque a profecia é a palavra de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, saia depressa, viu? Porque senão tu morre. Cadê os profetas valentes que têm coragem de dizer: saia depressa, porque se você sair tem vida, agora se ficar é morte, é caminho de morte. É Deus que está falando: sai, fuja, vai embora e salvai a tua vida. Eu sinto o peso da palavra. Eu sinto o peso. Há um novo caminho que Deus está lhe mostrando hoje. O Senhor está abrindo os seus olhos espirituais. As escamas estão caindo hoje em nome de Jesus. Você vai enxergar o que você não está vendo. Você vai abrir os ouvidos para ouvir o que você não está ouvindo. Porque os céus se revelam na tua vida hoje. Há livramento, há livramento. Babilônia não vai te alcançar. Da palavra, pega o peso da palavra. Porque infelizmente tem muita gente querendo se fazer valer pelo seu biotipo. Está bem, os exames estão em dia, fiz o hemograma, está tudo checado, fiz o exame do coração, está tudo certo. Só que tem muita gente com biotipo bom, mas que está morrendo espiritualmente. Vai tudo bem na carcaça, mas a alma, o espírito, está como? Foge. Aproveita que a carcaça está boa e dá para correr. Foge. Foge, que você ainda tem força para fugir. Foge. Aí quando ele manda fugir, diz assim, ó, vai
Foge, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Eu gostei disso aqui. Isso aqui aguçou a minha curiosidade. Aí eu fui mergulhar sobre isso, porque Deus usou isso. Porque Deus trouxe essa tamargueira do deserto para dentro dessa história. Que mistério tem nisso aqui? E eu descobri algumas coisas que eu queria compartilhar com você agora. A primeira coisa é que ela é uma palmeira típica do deserto. Por ser típica do deserto, ela já é estranha. Porque deserto é deserto. Se ela é típica do deserto, ela tem força suficiente para suportar um ambiente terrível que é o deserto, dentro de um clima terrível que o deserto tem. Então ela já não é qualquer palmeira. Está lá. Muitas árvores da condição do deserto não sobrevivem. Muitas árvores morreriam nessa condição do deserto. Mas a tamargueira não, ela está lá. Ela produz um tipo de tâmara. E não somente isso. Esse processo dessa produção dessa tâmara se dá através da luz do sol que ela recebe. Ou seja, enquanto o sol do deserto está matando muitas árvores, nela está fazendo gerar fruto. Então eu entendo com isso aqui, ó, que aquilo que eu sou determina o ambiente que eu estou. Eu estou no deserto, mas eu frutifico. Eu estou no deserto, debaixo do sol do deserto, mas eu frutifico. Eu estou no deserto, mas eu estou dando fruto. Porque não é sobre o deserto, não é sobre o sol. E eu vou pegar o que tem lá, vou trazer para a minha vida, para gerar algo que eu tenho para gerar. Ela está no deserto, não era para dar nada. Ela está se aproveitando do solo do deserto, está aproveitando do sol que o deserto tem e está produzindo fruto. Porque ela recebe a luz do sol e a transforma em massa. Olha que negócio terrível. Então quanto mais sol, se você não pegar isso aqui, não der o glória, irmão, você não dá nunca mais. Entenda isso aqui. No deserto que ela está, quanto mais sol, mais abre os seus pendões e ela cresce ereta. Ou seja, ela cresce para cima, para o alto, 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 para o alto. Estou no deserto, tem sol, mas eu estou crescendo para onde? Para o alto. Aleluia! Vive no deserto para produzir o que o deserto é capaz de dar. E por que você e eu muitas vezes rejeitam esse deserto que Deus nos colocou? Deixa eu liberar sobre a tua vida. Se Deus te colocou lá, é porque Ele sabe que lá você também tem para dar. Se Ele te colocou lá, é porque Ele sabe que lá você tem fruto para dar. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai parar de frutificar nesse deserto. Eita barqueira, você nasceu para dar fruto. Foge depressa, que você será como essa tamargueira, plantada, plantada, plantada para dar fruto. Alguém troca essa água para mim, por favor?
Troca a água aqui, por favor. Obrigado, filha. Escute. Essa árvore no deserto, essa palmeira no deserto, ela gera no deserto benefícios. E aqui eu queria te dizer uma coisa. Para de condicionar o que você pode dar a alguém, a sua condição de ambiente. Porque muitas vezes a gente só funciona quando a gente está bem. Mas Deus me quer e te quer funcionando quando a gente está no deserto também. Obrigado, filho. Ela do deserto, ela gera benefício. Pergunta para mim qual? Porque a árvore do deserto, que recebe o calor do sol, que recebe a luz do sol, ela produz o quê? Sombra. Então, ei, olha para mim. Deus não colocou ela no deserto por um acaso. Tem gente viajando pelo deserto que vai precisar dela. Então entenda com isso que o seu deserto é para abençoar alguém. O seu deserto é para prover alguém. O seu deserto é para trazer sombra na vida de alguém. Pastor, mas eu não estou suportando mais. Fica mais um pouco. Tem alguém que vai passar e Deus vai precisar de você para abençoar esta pessoa que é viajante no deserto. Ele plantou os seus pés lá porque Ele sabe que lá você pode dar muito. Então o primeiro benefício que Ele faz no deserto é o quê? Dá o quê? Fala, dá o quê? Sombra. Sombra. O outro benefício, eu gostei da forma como ele é gerado. O fruto que está no pé cai do pé. Sei. Você sabe que o deserto venta também, né? O vento sopra, José. Ei, escute. Quando o fruto cai na terra, ei, já experimentou botar o pé descalço na terra do deserto? Eu vi uns irmãos na praia hoje e ontem. Já experimentou andar descalço? Meu irmão, não ando descalço nem em casa, tá? Meu pé, eu não ando descalço. Já experimentou botar o pé naquela areia quente da praia, meio-dia? Aquela areia branquinha, aquela que fica soltinha, não queima? Queima ou não queima? Agora imagine você no deserto. O processo desse fruto é esse. Ele cai no solo. Quando ele cai no solo, esse fruto é cozido. E esse processo do cozimento dele deixa ele doce, Robson.
Porque o deserto pode ser até amargo, mas o que você vai gerar nele é doce. Ah, dá glória aí, vai! Pode ser até amargo, não tem gosto de mel não, mas você vai gerar doce. Você vai gerar doce. Você vai gerar doce. Então quem senta debaixo dessa tamargueira, que dá sombra, come fruto doce. Tem descanso, porque sombra fala de descanso. E tem nutrientes, porque o fruto é nutritivo. Só que a pergunta que não quer calar, eu já estou terminando a mensagem. Para essa palmeira que está no deserto, recebendo calor, sol, esse clima tão difícil de sobrevivência, para ela gerar alguma coisa, Midian, que vai nutrir alguém, Midian, ela precisa ser nutrida. Só que no deserto não tem água. Mas tamargueira, da mesma forma que ela cresce para cima, porque ela recebe o calor, ela recebe a luz do sol, ela tem raiz para crescer para baixo. E só quem tem raiz sabe o que eu suportei. Só quem tem raiz sabe o que eu passei. Sabe por quê? Porque quem tem raiz valoriza o processo. Quem tem raiz sabe de onde veio. Quem tem raiz sabe de onde está buscando. E deixa eu te dizer, ninguém está vendo e ninguém precisa ver, mas ela está descendo, 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 procurando água, porque ela precisa se nutrir para nutrir alguém. Procurando água, porque ela precisa se nutrir para ser doce na vida de alguém. Procurando água, porque ela precisa se nutrir para abençoar alguém. Então, peraí, olhe para mim, já encerra agora. Talvez alguém em algum momento da sua vida olhou para você, ou está olhando para você nessa situação que você está vivendo, e está dizendo assim: menina, como é que você está suportando isso? Como é que você aguenta tanto trampo desse jeito? Talvez alguém olhou para você nesses últimos tempos e disse assim: eu pensei que você ia morrer. Beirou a falência. Alguém ficou olhando e disse assim: agora cai, agora perde. Chorou na tarde da bênção, se humilhou no círculo de oração, chorou no culto com a família. E talvez em algum ambiente, em algum lugar que aqui não tem isso não, em nome de Jesus. Alguém olhou assim, deve estar chorando porque está em pecado. Porque quem nunca passou por dores não vai entender nunca as dores do outro. Como é que você chegou até aqui? Sobreviveu tanta coisa, passou por tanta coisa. Eu tenho uma resposta pronta para lhe dar hoje. Está na hora de você abrir a boca, bater no peito, estofar o peito, levantar a cabeça e dizer assim: olha, o lugar não me define, porque a raiz que eu tenho. O lugar não me define. É deserto, mas não me define, eu tenho raiz. É deserto, mas não me define, eu tenho raiz.
raiz. É deserto, mas eu não me define. Eu tenho raiz. Eu sei para onde eu estou indo. Está indo por onde? Alguém vai dizer, eu estou vendo o caminho. Você não vai ver caminho, porque minha raiz, ela não se movimenta por cima, mas ela vai por baixo. Por baixo. Por baixo. Crescendo por baixo. Porque a fonte não está na terra. A fonte não está na terra. A fonte não está no solo, mas a fonte está naquele que me chamou, o autor e consumador da minha fé. Ninguém entende como é que você está no deserto, mas as suas raízes estão lá enficadas. Ninguém vê água, mas você está sentindo, está pegando, está trazendo. Por quê? Porque debaixo do solo a minha raiz se movimenta em busca da fonte que eu vou encontrar. Fecha a Bíblia. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Talvez você não tenha esse costume, mas aqui de vez em quando a gente faz isso, que é para despertar em alguém. Chama essa pessoa de Tâmara, diga assim: Tâmara, você pode até estar no deserto, mas teu fruto é doce. Aproveita e profetiza aí agora. Aproveita, bota a mão no ombro dessa pessoa, abençoa ela agora. Aproveita, abraça essa pessoa que está do seu lado, que você sabe que está nesse deserto. Se você é doce,